família e comunhão, lugar de louvor e adoração, lugar de crescimento em todo momento, lugar de transformação. Eu não vou deixar de crer, eu não vou parar. Mover as montanhas com minha fé, no Senhor confiar. Não vou temer, sim vou avançar. O Senhor me guiará.
Querido povo de Sorocaba e região, hoje eu quero fazer um convite especial de uma viagem incomparável que nós vamos fazer em breve. Imagine você adorando a Deus conosco no Monte Sinai. Pense você fazendo estudos, crescendo na fé, conhecendo os lugares que o nosso Senhor pisou, por exemplo, bebendo água do poço de Jacó, você subindo o Monte Sinai conosco, você estando no jardim do túmulo, de onde o nosso Jesus ressuscitou. Será uma viagem marcante. Nós estaremos com uma grande caravana aqui de Sorocaba e da região, viajando para o Egito e Israel no dia 1º de fevereiro de 2016. Você precisa já se programar, precisa começar a pagar para fazer essa viagem indescritível conosco. O preço da nossa viagem está muito bom, vai custar $3.990 por pessoa. Você pode pagar em até 36 vezes, no boleto, no cartão, no cheque, da maneira como você quiser. Agora mesmo está aparecendo no seu vídeo o telefone aqui da nossa igreja e também o telefone da agência em São Paulo, que coordena toda a nossa viagem. Inscreva-se, venha conosco para o Egito e Israel e faça a viagem mais marcante da sua vida, com estudos bíblicos, especialmente que nós vamos preparar, eu, pastor Wilson Guimarães e vários outros pastores que já confirmaram presença, estarão conosco no Egito e em Israel. Aguardo você para essa data marcante lá na Terra Santa. Vamos lá, com as palmas! Que alegria é chegar na sua casa mais uma vez através do programa de família. Aqui, você já sabe, há uma palavra de Deus, da esperança e da fé para a sua casa toda. No programa de família, você sempre ouve uma mensagem de edificação e de fé para toda a sua família. Jamais desista da sua casa. Agora mesmo, você vai ouvir uma palavra que vai edificar toda a sua família. E eu já aproveito para convidar você para vir fazer uma visita para nós, conhecer a nossa igreja, onde família é o nosso maior investimento. Vem estar conosco. Mas, e hoje eu olho para trás, é isso aí, né, Adri? Mais ou menos é. E eu me pergunto ainda como é difícil, e agora eu me preparo para minha filha sair de casa no final do ano, porque ela vai casar, né? Então eu vejo que como essa tarefa de ser pai é desafiadora. E essa semana, enquanto eu escrevia essa mensagem, falava com Deus e vinha o meu coração algumas questões que aparecem na Escritura, que aparecem na própria vida de Davi, de Salomão, porque Davi deixou conselhos ao seu filho, Salomão depois escreve conselhos. Então hoje o que eu quero compartilhar com você, de uma maneira bem direta, objetiva, olhando, porque a palavra de Deus é tão viva, tão poderosa, que nós estamos falando de texto de milhares de anos atrás, mas eles são tão vivos, que parece que foram escritos para nós hoje, que parece que relatam o que acontece hoje, porque eu quero dividir sobre as 5 marcas na vida de um homem de coragem, as 5 marcas na vida de um pai de coragem, o que a Bíblia diz que um homem de coragem precisa ter, precisa construir, precisa fazer. Esse é um desafio para nós, irmãos, e eu quero deixar isso com vocês hoje, desde os que já são pais, aqueles que serão, aqueles que ainda vão casar. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que segundo a Escritura, e eu vou citar várias vezes alguns textos, segundo a Escritura, um homem de coragem reconhece que precisa da sabedoria de Deus.
É a primeira questão que fica clara na vida, na indicação de Davi a Salomão e na Bíblia. Um pai de coragem, um homem de coragem, ele reconhece que ele precisa da sabedoria de Deus. Porque sem a graça, a sabedoria, a bênção, a capacitação de Deus, é impossível nós sermos pais que constroem uma família saudável, que constroem uma família abençoada. Nós não conseguimos. É necessário reconhecer que precisamos da sabedoria de Deus. E se tem uma coisa que Davi falou o tempo todo a Salomão, desde quando ele era pequeno, é que ele precisava buscar a sabedoria em Deus. Davi falou tanto para Salomão, que Salomão escreve no livro de Provérbios, no capítulo 4, um capítulo inteiro, só para falar da sabedoria que os pais precisam buscar em Deus. Aliás, é um capítulo muito bom para você ler hoje, ainda no final do Dia dos Pais. Provérbios capítulo 4 fala da sabedoria que os pais precisam buscar em Deus. E Davi, desde pequeno, instruiu isso a Salomão. Davi, por exemplo, disse para Salomão que ele precisava adquirir sabedoria, nunca abandonar a sabedoria, amar a sabedoria, abraçar a sabedoria. Davi ensina Salomão desde pequeno a isso. E Salomão, depois que viveu tudo na vida, riqueza, sexo, mulheres, vários e vários problemas familiares, e no final da sua vida, ele volta a escrever, e ele vem falar exatamente sobre isso, sobre essa sabedoria. E por que você acha que no começo do seu reinado, quando Deus diz para Salomão, olha, pede-me o que você quiser, que eu lhe darei, o que Salomão pede a Deus? Sabedoria. Por que sabedoria? Porque seu pai Davi tinha embutido isso nele. Nós pais hoje precisamos reconhecer que precisamos de sabedoria, que Deus é que pode nos dar essa sabedoria, que Deus pode nos ensinar a ser os pais que nós não sabemos a ser, porque Ele é um modelo de pai perfeito, pai amoroso, pai que realiza, e a Bíblia mostra isso, tudo dentro dos parâmetros corretos da família. Eu e você precisamos dessa sabedoria. Nós precisamos nos humilhar e reconhecer, Deus, não podemos cumprir essa tarefa sozinhos. Não conseguimos vencer tantas adversidades hoje para criar filhos sozinhos. Precisamos deixar a soberba de lado, precisamos deixar às vezes essa ideia de que sabemos tudo, conhecemos tudo, e reconhecermos que precisamos de ajuda, precisamos de sabedoria, precisamos de Deus. Por exemplo, em Provérbios capítulo de número 4, Salomão diz algumas coisas interessantíssimas. A primeira delas que ele diz em Provérbios 4, versículo 6, é que a sabedoria traz proteção. Quem tem sabedoria se protege, a sabedoria protege a sua vida. Sansão tinha força nos braços, mas não tinha sabedoria no coração. Ele pôs os seus pés em terrenos escorregadios da tentação, caiu e acabou envergonhado e cego, porque tinha muita força, mas não tinha sabedoria. Tinha força no braço, mas não tinha sabedoria no coração. A Bíblia diz que sabedoria traz proteção. Nós precisamos dessa sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios 4 que a sabedoria traz honra e exaltação. A sabedoria promove você. A sabedoria coloca você num nível de destaque no meio da sua geração. A sabedoria promove, ergue as pessoas. Precisamos reconhecer, porque é a sabedoria que traz satisfação interior. É a sabedoria que traz longevidade de vida, que traz vida longa, é a sabedoria que traz qualidade de vida. Nós precisamos dessa sabedoria de Deus. Salomão diz em Provérbios 4, é a sabedoria que nos livra das más
influências, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 de Provérbios. Sabedoria, a primeira coisa que Davi está falando ao seu filho e que a Bíblia diz a nós hoje, é que um homem de coragem, um pai de coragem, precisa reconhecer que necessita de Deus, da sabedoria de Deus, para quando falar, quando calar, o que fazer, o que não fazer. Nós não sabemos, mas nós temos um pai que nos ensinou com a sua própria vida, quando envia o seu filho, como é criar filhos. Como é essa difícil tarefa que é colocada para nós. Nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos da sabedoria de Deus, precisamos da graça de Deus, precisamos da ajuda de Deus. Pais, nós precisamos reconhecer nossas fraquezas, nós precisamos reconhecer que nós não sabemos tudo, que na matéria de criar filhos, nós dependemos da graça, da unção de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. Irmãos, como nós precisamos de sabedoria para criar os nossos filhos hoje. Porque há muitas coisas de todos os lados apontando, direcionando, influenciando, mexendo com a vida e a cabeça dos nossos filhos. Então um pai precisa de sabedoria. Um homem de coragem, segundo a Bíblia, é aquele que reconhece que precisa da sabedoria de Deus, que não esconde suas falhas, seus fracassos, reconhece que precisa da graça de Deus para cumprir a maior tarefa que nos foi dado nessa terra, que é ser pai. É a maior tarefa. Essa é a primeira coisa que aparece. A segunda que aparece na Bíblia, que eu vejo na vida desses homens de Deus, e em todos eles, é que um homem de coragem equilibra correção e encorajamento. Um homem de coragem consegue a arte de equilibrar correção e encorajamento. Um pai que vai fazer a diferença na vida do seu filho, olhando para a Bíblia, olhando para a história deles, é um pai que consegue equilibrar isso que eu estou dizendo para vocês. Corrigir e encorajar. Porque nós olhamos na Bíblia, por exemplo, Davi pecou contra seus filhos porque não gostava de contrariá-los, não gostava de corrigi-los. Um filho dele estupra uma irmã e ele não faz nada, não contraria, não corrige. Eli é acusado de ser responsável pelos pecados dos seus filhos, porque não corrigia, apesar de ver os seus filhos fazerem tudo no templo, ele era conivente, não corrigia. Mas a Bíblia nos mostra que existe um equilíbrio que nós pais precisamos buscar, que é o equilíbrio de encorajar e corrigir. Porque muitas vezes nós só temos um dos lados, ou só há correção, e aí o pai se torna apenas aquele que pune. E nós precisamos lembrar que na história da igreja, quando eu falo da igreja brasileira, há um destaque que precisa ser dado aqui, que muitos filhos hoje têm grande dificuldade, e quem é de uma outra geração que cresceu na igreja vai saber o que eu estou falando, tem uma grande dificuldade de ver Deus como um pai amoroso, porque algumas gerações atrás, os filhos foram apresentados a um Deus que só pune, porque jogar bola era pecado, bermuda era pecado, isso era pecado, água era pecado, aquilo é pecado, aquilo também é pecado, tudo que você imaginava é pecado, pecado, pecado. Deus não gosta, você vai ser punido, Deus vai acabar com a tua vida, vai acabar com a tua raça, não pode. E o pai, os avós, era um estilo, onde as pessoas olhavam para Deus, eu olho para Deus como pai, e só pensavam que Deus é assim, que está o tempo todo punindo, chicoteando, massacrando um filho. E pais na Bíblia não conseguiram esse equilíbrio de saber quando encorajar e quando corrigir. A maior tarefa nossa de pais é exatamente nós chegarmos a esse tempo. Davi caiu nos dois.
ele nem corrigiu seus filhos e nem encorajou seus filhos, porque ele só vai encorajar e expressar o seu amor por Absalão quando ele já está morto. Aí ele vai dizer o quanto amava o filho, aí ele vai encorajar o filho. Então, pais, nosso maior desafio, homens de coragem, são aqueles que conseguem equilibrar a correção junto com o encorajamento, que você consegue encorajar os seus filhos e não criá-los debaixo de um sistema que apresenta um Deus que só pune, só massacra, onde tudo que ele está fazendo é errado. E não é assim. Não é assim, realmente não é assim. Esse Deus não é apresentado na Bíblia assim. Nós que o vemos de uma maneira diferente. Correção sem encorajamento é castigo, e encorajamento sem correção é bajulação. As duas atitudes extremadas estão erradas e fora do propósito de Deus. Deus corrige você, sim ou não? Deus nos corrige o tempo todo. A Bíblia diz que Ele corrige o filho que ama, e porque ama, corrige. Mas Deus corrige e também te encoraja. Deus corrige, mas também diz: eu acredito em você, meu filho, eu tenho planos para você, minha filha, eu tenho obra na sua vida, vai em frente, eu amo você, meu amor não para, meu amor não desiste. Deus é o nosso modelo. E há pais que só corrigem e nunca encorajam. O filho tira nota ruim na escola, tira o celular, está de castigo, não pode nem ir na igreja. Eu nunca vi, tem pais tão sábios que o castigo deles é: não vai na igreja essa semana. Olha que castigo bom, tira da presença de Deus. Você também não vai na base, também não vai no encontro de jovens, está de castigo, não vai na igreja. Porque tirou nota ruim, não vai na igreja. Aí quando o filho tira nota boa, ele diz: você não fez mais que sua obrigação. Você não faz nada, você está aí para estudar mesmo, essa sua vida é só estudar. Correção sem encorajamento não vai levar a lugar algum. A Bíblia diz que pais de coragem corrigem e encorajam ao mesmo tempo. Conseguem equilibrar correção e encorajamento. Então prestemos atenção, filhos e pais. Corrigir e encorajar é a maior tarefa para nós. Saber quando deixar ir e quando segurar. Isso é muito difícil na paternidade. A paternidade é a questão mais nobre que Deus nos deixou, mas é também a mais desafiadora. Então, em primeiro lugar, o que a Bíblia nos diz é que homens de coragem, pais de coragem, reconhecem que precisam da sabedoria de Deus. Em segundo lugar, pais, homens de coragem, são aqueles que equilibram correção com encorajamento. Terceiro, segure aí o que a Bíblia nos diz: que homens de coragem não cedem à luxúria. Homens de coragem, pais de coragem, não cedem. E eu quero dizer isso a vocês, irmãos, homens aqui essa noite. Isso é muito importante, porque nós estamos vivendo num tempo terrível. Você sabe o que é luxúria? É o apego aos prazeres da carne. A luxúria é a corrupção dos costumes. A luxúria é o consumo a qualquer coisa. É a sexualidade, a sensualidade deturpada. Isso é luxúria. É um pecado ligado ao corpo, mas que corrompe o espírito. Luxúria é libertinagem. Luxúria está espalhada junto com lascívia por todos os lados. Sabe o que é isso? Essa vida sexual desenfreada que existe e é incentivada nos nossos dias. Basta você ligar a sua TV e assista uma novela para você ver. O homem bom é aquele que não é feliz com a sua esposa, então ele vai ter uma relação sexual fora do casamento. Ele é o herói da trama da novela.
Ele é o herói que tem relacionamento fora do casamento. É a cultura do divórcio, a cultura do adultério. Eu vou mais longe, é o espírito de adultério que nunca esteve tão presente no meio das famílias e da sociedade. E isso vem de livro, e isso mostra para as pessoas um mundo que parece bonito, mas a gente ferida e marcada e doente por todos os lados, porque simplesmente está sendo guiada por esse mundo de hoje que tudo é sexo. No tempo de Davi, era preciso subir no terraço, no telhado para ver uma mulher nua. Hoje você entra na internet, liga sua televisão e está aí para quem quiser. E meus irmãos, eu sei, e eu disse hoje de manhã, que o que eu estou falando aqui é contra a cultura. Porque a cultura dos nossos dias é sexo a qualquer custo. É relacionamento descartável e sexual a qualquer custo. Mas o Evangelho de Jesus é contra a cultura. Homens de coragem não cedem à luxúria. Porque duas das principais mentiras dessa vida sexual fácil são: amor sem sexo é impossível. E sexo sem amor satisfaz. Se eu puder, eu preciso me satisfazer, então eu preciso ter sexo, eu pago por sexo. E hoje é a coisa mais fácil. E nós nunca vivemos um tempo de tamanho ataque nessa área como nós estamos vendo hoje. Então homens de coragem não se rendem, não cedem a esse espírito de adultério, de pombagira, do inferno que destrói famílias na vida sexual. Não cedem a isso. Não se rendem diante dessa cultura hoje que prega que o homem precisa mesmo ter outros relacionamentos sexuais, senão ele não é plenamente sadio. Não, você precisa ter outra mulher além da sua esposa. E nós estamos vendo isso entrar no meio do povo de Deus como nunca antes. Eu digo a vocês isso com conhecimento de causa. Porque enquanto Deus ensinou e nos falou que o casamento é o ambiente perfeito para a vida sexual, hoje o mundo ensina que a vida sexual tem que ser feita fora do casamento, fora do compromisso, fora de tudo que Deus disse. E isso aqui é terrível. Terrível porque tem devastado famílias para todo canto. Tem destruído famílias e lares para todo canto. Um homem de coragem, um homem de Deus, um pai de coragem, não cede a essa luxúria, não cede a esse apelo da pornografia, não cede a essas relações fora do casamento, porque todo relacionamento sexual fora do casamento, seja ele antes ou fora do casamento, ele perde o propósito de Deus. E hoje eu tenho visto esses dias mesmo, falei hoje cedo, um pastor que falou de púlpito, que ele estava ensinando o filho dele a usar camisinha, que tinha 15 anos, porque ele tem que aprender e se relacionar com as mulheres mesmo, e ter suas experiências sexuais, porque hoje o mundo é assim, e ele falando de púlpito. Porque a cultura do sexo fácil está entrando em todo lugar. Irmãos, homens de coragem, não cedem a essa cultura, não cedem a esse apelo, não se entregam a esse espírito de adultério, de rompimento e de sexo fácil que há nos nossos dias. Davi se entregou a isso e arruinou sua casa. Salomão se entregou a isso e arruinou toda a sua geração. Sansão era forte, mas se entregou a isso, a relacionamentos com mulheres, prostitutas, gente de todo tipo, e também morreu como se não existisse. O homem que nasceu para ser príncipe e morreu como escravo. Tem muita gente que nasceu para ser príncipe e morre como escravo porque está se rendendo a essas questões. Volto a dizer, isso não é pregado, é contra a cultura, mas esta é a palavra de Deus.
Homens de coragem não cedem a isso. É preciso ser corajoso para ser pai, porque nós vimos no vídeo hoje, seu filho está te vendo, sua filha está te vendo, sua família está vendo você. E o que eles dirão desses seus relacionamentos? Hoje, tudo está muito fácil. Um homem de coragem não cede a essa luxúria, a esse espírito da sexualidade tão aflorado em nossos dias. Pais, por favor, observem isso. Vocês que têm filhos pequenos, a sensualização e a sexualidade está começando muito cedo. É crianças com 4, com 5 anos, já com a sexualidade aflorada. A gente vê isso o tempo todo. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso por causa exatamente daquilo que os pais estão mostrando aos seus filhos. Quando eles não têm idade para ver isso ainda. Então, homens de coragem, segundo a palavra de Deus, e olhando os exemplos bons e ruins, pais de coragem, primeiro, reconhecem que precisam da sabedoria de Deus. Segundo, eles são pessoas que equilibram encorajamento e correção. Terceiro, são homens que não cedem à luxúria, não cedem ao pecado do sexo, não cedem a essa síndrome, a esse apelo sexual que há nos nossos dias, para que entre nas nossas casas esse espírito de sexo fácil e adultério. Quarto, um homem de coragem, segundo a Bíblia, tem prioridades corretas. A sua vida é regrada, é dirigida por prioridades corretas. Quando eu olho Davi, olho Salomão, olho os pais na Bíblia, isso fica muito claro. Eles tinham um comprometimento com as prioridades em sua vida. O que era mais importante vinha na frente. E hoje, homens de coragem, pais de coragem, precisam se levantar para ver como estão suas prioridades. O que vem em primeiro lugar na sua vida. Porque hoje nós vemos também num tempo da deturpação da prioridade. O que era prioridade agora está em último lugar. Uma inversão de prioridades e valores incríveis nos nossos dias. Olha, vou dizer algumas prioridades a vocês. Só uma listinha que eu anotei aqui no meu esboço. Uma lista de as prioridades na vida de um homem de coragem. Em primeiro lugar, a prioridade na vida de um homem de coragem, um homem de Deus. Pessoas antes de coisas. Essa é uma das prioridades da nossa vida. Pessoas têm que vir antes das coisas. Pessoas vêm antes de bens, antes de carros, antes de casas, antes de posses. Pessoas vêm antes das coisas. Quer ver outra prioridade na vida de um homem de coragem, um homem de Deus? O lar vem antes da profissão. Sua família é mais importante que sua profissão. Sua casa é mais importante que o seu chefe. O lar vem antes da profissão. Quer aprofundar um pouquinho mais? A Bíblia diz que a prioridade de um homem de coragem, a esposa, vem antes de você. Esse é o maior desafio da Bíblia para nós homens. Se você casou, e meu irmão, se você vai casar, e eu espero que sim, lembre-se de uma coisa: Deus disse aos homens, a esposa vem antes de você. Você sempre tem que colocá-la antes de você. E como nós pecamos com isso? Como homens, como nós pecamos com isso. Mas a prioridade da Bíblia é: a esposa vem antes de nós mesmos, vem antes do marido. Ela tem que ser antes de você. A Bíblia disse: maridos, amem suas esposas igual Jesus amou a igreja. Olha o desafio para nós, como Jesus amou a igreja.
Colocar ela em primeiro lugar, antes dele mesmo. Então, na lista de prioridade dos homens, a esposa vem antes do marido. Antes de eu mesmo, tem que vir minha esposa. Isso também é contra a mentalidade sanguessuga, parasita dos nossos dias. Onde o que eu mais quero é tudo para mim. Eu em primeiro lugar. É assim que as pessoas vivem. E a Bíblia diz que o casamento é uma morte ao egoísmo, porque diz, a esposa antes de você. Quer ver outra prioridade? A esposa antes dos seus filhos. É o que diz a Bíblia. Sua esposa vem antes dos filhos. Isso serve para homens, serve para mulheres. A Bíblia diz para ambos. Porque tem casais que depois que tem filhos, o filho é o mais importante. A mulher teve filho, acabou o marido, não existe mais marido. É só filho. Está errado, irmã. Está errado, meu irmão. Se você coloca seus filhos antes de sua esposa, está errado. Biblicamente está errado. A prioridade de Deus não é essa. É filhos depois da esposa. Quer ver outra prioridade? Filhos vem antes dos amigos. É prioridade de Deus para um homem de coragem. Filhos antes de amigos. Porque tem homem que tem happy hour com os amigos, futebol com os amigos, lanche da tarde com os amigos, não sei o que com os amigos, tudo com os amigos. E eu pergunto, você já fez o que você fez com seus amigos, com seus filhos? Você já levou onde você está indo com seus amigos, os seus filhos? É um desafio para nós, irmãos. Ser pai é o maior desafio. Você quer ver uma última prioridade? Só para deixar a sexta aqui na listinha. Coisas espirituais antes das coisas materiais. Um homem de coragem coloca as coisas espirituais antes das coisas materiais. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é o professor de Bíblia do seu filho? Quem que ensina a Bíblia para os seus filhos? É a professora do clubinho ABC. É o irmão, a irmã lá da igreja. Quem é o intercessor da sua filha? Pastor, ele nem nasceu, o nome dele já está na lista de intercessão. Bênção. Da igreja. Quem é que ora por sua filha? Quem é que ora por seu filho? Quem é o intercessor da sua casa? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Antes de falarmos de Deus para os nossos filhos, nós precisamos falar dos nossos filhos para Deus. Nós precisamos orar por eles. Os pais é que são e que precisam abraçar essa sublime tarefa de colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. Quem é o exemplo? Porque eu vejo muitos pais, por exemplo, não prioriza o culto, a presença de Deus, as reuniões na presença de Deus, não valoriza isso. Sabe qual é a mensagem que você passa para o seu filho? Que isso não é tão importante na vida. Aí quando ele cresce, quando ele fizer 15, 16, 17, 18 anos, ele vai dizer, para que ir para a igreja? Isso não era importante para o meu pai. Porque ele não está nem aí para o culto, ele não está nem aí para a presença de Deus. É na ceia, é de vez em quando. Cuidado, que é a mensagem que você está passando para a sua casa. E a mensagem que muitas vezes os pais passam é, isso não é tão importante. Para que a igreja, para que a comunhão, para que a oração, para que a vida espiritual? Deixa eu te dar uma palavra, seus filhos precisam mais de Deus do que de conforto. É válido, e você está fazendo de tudo para dar o conforto para o seu filho. Ele precisa mais de Deus, mais do Espírito Santo, mais da presença de Deus, do que qualquer conforto nessa terra. Prioridade de homem de Deus é coisas espirituais antes de coisas materiais. Muitos pais, olha, muitos pais
levam e têm a bênção de levar seus filhos para todos os lugares, ou para muitos lugares. E eu acho isso extraordinário. Eu não estou dizendo aqui que não é bom que você tenha oportunidades. Leve seu filho, viaje com ele, sua filha, dê o que você mais puder. Faça todo esforço. Mas não esqueça de uma coisa. No Novo Testamento, os pais estavam ávidos, loucos e desesperados para levar seus filhos até Jesus. Hoje eu vejo pais fazendo das tripas coração para levar os filhos não sei para onde, da viagem não sei para onde, fazer não sei o quê, ir para Jesus, ir para a casa de Deus, ir para levar no culto. Aí nunca dá tempo, aí está cansado, mas está se matando para dar tantas outras coisas. Irmãos, quem é o sacerdote da nossa casa? Quem é o protetor da nossa família? A prioridade do homem é coisas espirituais antes das coisas materiais. Nós não podemos inverter isso, colocar tanta coisa material na frente das coisas de Deus. Porque um homem de coragem, servo de Deus, um pai de coragem, ele tem prioridades corretas. Ele põe em primeiro lugar o que é na frente e não inverte. Esse é um desafio enorme para nós. Nenhum de nós somos bons nisso. Precisamos mudar todo dia. Pedir a bênção de Deus, a graça de Deus todo dia. E eu quero terminar dizendo que a última coisa que eu vejo nesses homens de coragem da Bíblia é que um homem de coragem acredita no agir e na restauração e no toque de Deus na família. O que eu vejo na minha Bíblia é que esses homens acreditavam que Deus ainda opera na família, ainda converte pais a filhos e filhos a pais, ainda salva, ainda liberta, ainda livra, ainda intervém. Pais, homens de coragem, homens que estão aqui, mães que são mães e pais, porque há muito disso hoje. Ela é a mãe, ela é o pai. Lembre-se disso, acredite na ação de Deus na sua casa, acredite que Deus ainda opera na família, acredite que Deus ainda restaura a família, porque a história do filho pródigo é uma história linda, extraordinária, onde Deus é o modelo de pai naquela história, mas a história do filho pródigo também reserva para nós princípios extraordinários sobre paternidade, e um deles é que esse pai acreditou o tempo todo na restauração de sua família, na restauração de seu lar. Acredite que Deus ainda tem prazer em fazer milagre na família. Acredite que Deus ainda intervém para curar famílias. Acredite, Deus ainda é poderoso para mudar o caminho, a direção e a sorte da sua casa. Acredite, Deus ainda age e liberta filhos e pais oprimidos e caídos. Deus ainda opera na vida familiar, aleluia. Todos esses homens criam nisso, que Deus ainda intervém na família. Meus irmãos, a paternidade é o maior desafio da nossa vida. Não somos perfeitos, não somos bons, como eu disse, somos fracos, precisamos de Deus. Precisamos reconhecer que precisamos da sabedoria de Deus. Precisamos aprender a equilibrar correção e encorajamento. Não podemos ceder à luxúria, à lascívia, a esse apelo sexual dos nossos dias. Precisamos estabelecer as prioridades corretas na nossa vida. E precisamos acreditar na restauração de Deus. Esse modelo de paternidade é nos colocado pela palavra de Deus. É onde homens de coragem precisam ter coragem. Por isso que Davi disse para Salomão: tenha coragem. Porque precisa ser muito homem, muito corajoso para buscar isso aqui na sua vida, para mudar
o nosso coração para reconhecer quando erramos e saber que precisamos da ação milagrosa de Deus na nossa vida. Ser pai não é para covardes, é para homens de coragem. É o maior desafio da sua vida. Eu lhe pergunto, você pode imaginar onde estará seu filho daqui 15 anos? A minha oração é a mesma do apóstolo João. Na primeira carta de João, capítulo 4, João orou: a maior alegria da minha vida é que os meus filhos estejam na verdade. Que assim seja na sua vida, querido. Que a maior alegria da sua vida não seja o que o seu filho tem, o que você pode dar para ele, mas que seja que ele esteja na verdade, na presença de Deus, na palavra de Deus, servindo a Deus, porque não tem maior alegria do que essa na nossa vida, que nossos filhos estejam na presença de Deus. Não queira para o seu filho nada menos do que uma mulher de Deus para casar com ele. Não queira para sua filha nada menos que um homem de Deus, separado por Deus, para casar com ela. Não entreguemos, não cedamos de deixar o inimigo roubar essa bênção da nossa vida. Meu irmão, não aceite entrar no céu sem seus filhos, entrar no céu sem sua casa. Meu irmão, precisamos ter coragem para não ceder a esse espírito dos nossos dias e ver Deus operando nas nossas famílias. A tentação, as oportunidades e as portas estão diante de nós. Ser pai é uma tarefa para a vida toda. Não tem como mais sair dela depois que você entrou nela. E é para gente de coragem. E homens de coragem reconhecem que precisam da sabedoria de Deus. Equilibram correção com encorajamento. Não cedem à luxúria, não cedem a esse sexo fácil, não destroem sua família com isso. Eles têm prioridades corretas na vida. E eles acreditam a todo custo na restauração de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé para nós orarmos. Pais, nós precisamos de oração. Eu não vou deixar de crer. Eu não vou parar. Mover as montanhas com minha fé. No Senhor confiar. Eu não vou temer. Sim, vou avançar. O Senhor me guiará.
gigantes, conquistar a terra que Ele prometeu. Não vou parar, vou avançar. Sei que o Senhor comigo está. Oh, oh, oh. Vou saltar muralhas, vou vencer gigantes, conquistar a terra que Ele prometeu. Não vou parar, vou avançar. Sei que o Senhor comigo está. Vou saltar muralhas, vou vencer gigantes, conquistar a terra que Ele prometeu. Não vou parar, vou avançar. Sei que o Senhor comigo está. Sei que o Senhor comigo está. Sei que o Senhor comigo está. Eu não vou deixar de crer. Eu não vou deixar de crer. Eu não vou deixar de crer. Vamos lá com as palmas! Querido povo de Sorocaba e região, hoje eu quero fazer um convite especial de uma viagem incomparável que nós vamos fazer em breve. Imagine você adorando a Deus conosco no Monte Sinai. Pense você fazendo estudos, crescendo na fé, conhecendo os lugares que o nosso Senhor pisou, por exemplo, bebendo água do poço de Jacó, você subindo o Monte Sinai conosco, você estando no jardim do túmulo, de onde o nosso Jesus ressuscitou. Será uma viagem marcante. Nós estaremos com uma grande caravana aqui de Sorocaba e da região, viajando para o Egito e Israel no dia 1º de fevereiro de 2016. Você precisa já se programar, precisa começar a pagar para fazer essa viagem indescritível conosco. O preço da nossa viagem está muito bom, vai custar $3.990 por pessoa. Você pode pagar em até 36 vezes, no boleto, no cartão, no cheque, da maneira como você quiser. Agora mesmo está aparecendo no seu vídeo o telefone aqui da nossa igreja e também o telefone da agência em São Paulo, que coordena toda a nossa viagem. Inscreva-se, venha conosco para o Egito e Israel e faça a viagem mais marcante da sua vida, com estudos bíblicos, especialmente que nós vamos preparar, eu, pastor Wilson Guimarães e vários outros pastores que já confirmaram presença, estarão conosco no Egito e em Israel. Aguardo você para essa data marcante lá na Terra Santa.
Aqui na Ótica Cidade você vai encontrar grandes marcas com estilo e sofisticação. Óculos de sol e óculos de grau. E mais, laboratório próprio, computadorizado, oferecendo a você o que há de melhor no mercado e excelência na montagem dos seus óculos. Ótica Cidade, em Sorocaba, 2 lojas, aqui no centro, Rua São Bento 16 e no piso superior do Shopping Cidade. Amplie sua visão e venha para a Ótica Cidade. Convidamos você e sua família para participar de uma de nossas reuniões. Venha ouvir a palavra de Deus e receber um toque de Jesus em sua vida e sua família. Aos domingos às 10 e 19 horas, Culto da Família. Às quartas às 20 horas, Culto da Vitória. Em todos os nossos cultos temos uma programação e um espaço especial com berçário e também para crianças até 11 anos. Venha estar conosco, sua família é a nossa missão. Família, nosso maior investimento. Você sonha em tirar a sua carteira de habilitação, renovar ou adicionar categorias? Venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem os melhores preços, dispõe de uma moderna frota e tem instrutores aptos a levá-lo a uma aprovação rápida e tranquila. A Autoescola Ideal é a primeira e a única da região a construir o seu próprio centro de treinamento para motociclistas. Então venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem sempre uma pertinho de você.